Fala galera, você está no canal Oneness. Meu nome é Natália Neves, seja bem-vindo ao nosso canal. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então, fique conosco que nos próximos minutos iremos refletir sobre isso. Nós temos redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados pela riqueza da tua graça. Quantas vezes estamos orando, pedindo uma direção a Deus e o que nós falamos em nossa oração? Senhor, eu desejo isso ou aquilo e pensamos, que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas será que nós sabemos qual é a real vontade de Deus para as nossas vidas? Então, estive lendo o capítulo 1 de Efésios e fui muito confrontada com essa palavra e não poderia ficar sozinha, claro. Tinha que compartilhar isso com você. Paulo já começa o capítulo 1 de Efésios falando a respeito das bênçãos que nós temos vindas de Deus. Ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E quais bênçãos são essas? No versículo 4, ele nos diz que ele nos escolheu para sermos santos e sem culpa. Nós fomos santificados por ele. E toda a culpa foi tirada de nós através do sangue de Cristo Jesus. Hebreus 10:10 nos diz que pelo cumprimento da vontade de Deus, nós fomos santificados através do sangue de Cristo. Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, nos diz que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, toda a culpa foi tirada de nós através do sangue de Cristo. Então você deve receber isso como um presente. Imagine que grande presente ele nos deu. No capítulo 2 de Efésios, ele nos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com um grande amor que nos amou, nos deu vida. Segundo, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, segundo o bom propósito da sua vontade. Nós temos redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça. Ou seja, pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nele nós fomos escolhidos, segundo o propósito da sua vontade. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, garantia da nossa herança. E no meio de tudo isso, nós podemos começar a refletir que a maior parte dos nossos pedidos não se referem a essas bênçãos espirituais, se referem a coisas que nós precisamos, coisas materiais que nós queremos e que nem sempre fazem parte do propósito de Deus. Mas como saber qual é o bom propósito da vontade de Deus? Nos versículos 9 e 10, nós vamos ver que ele nos revelou o bom propósito da sua vontade. É que todas as coisas convergissem em Cristo. E quando eu penso a respeito disso, eu começo a olhar para a minha vida e pensar se as coisas que eu tenho feito, elas têm convergido em Cristo. Porque a palavra nos diz que todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, convirjam em Cristo. Ou seja, que essas coisas sejam para a glória dele. Talvez você fique pensando, mas eu preciso ser um apóstolo, como era o apóstolo Paulo? Porque no início do capítulo, o apóstolo Paulo já se apresenta da seguinte forma: eu, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ou seja, ele sabia que o exercício do seu ministério era a vontade de Deus. Aí a gente fica pensando, mas será que eu preciso ser um apóstolo? Será que eu preciso ser um pastor? Não. Aquilo que você faz, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua ocupação, deve ser para a glória de Cristo. Você já pensou a respeito disso? E às vezes nós ficamos pedindo coisas a Deus, pensando em atitudes que vamos tomar e não recebemos aquilo de Deus. A palavra também nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Será que temos pedido com a motivação correta? Ou às vezes a nossa motivação pode estar até correta, mas pode estar nos faltando fé. Às vezes nós não compreendemos a paternidade de Deus, o quanto ele se preocupa conosco, conhece as nossas necessidades, conhece aquilo que nós precisamos, conhece as nossas angústias e vai agir em nosso favor segundo a sua vontade. Assim disse o apóstolo Paulo durante todo o capítulo 1 de Efésios. Em Mateus 7:11, se vocês sendo maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, na verdade, pode ser que nós não tenhamos fé o suficiente e não estejamos acreditando nessa paternidade, que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Cumprir a vontade de Deus pode não ser uma tarefa fácil. Descobrir o que ele deseja de nós também pode ser uma tarefa que não seja tão fácil. Mas, como o apóstolo Paulo nos disse, que todas as coisas deveriam convergir em Cristo, algo que nós devemos pensar é que todas as coisas que nós façamos devam ser para a glória de Deus. E o que nós temos feito?
tem sido para a glória de Deus? Mais uma vez eu pergunto a você. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que nós possamos refletir a respeito disso e pedir ao Senhor que nossas mentes sejam transformadas a ponto de que a nossa vontade também seja a vontade dele. Amém. Ó, destruiu, hein, molecão? Quero ver como é que vai ficar isso no vídeo.